Olá, eu sou o Thiago Otupi, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives, demais vídeos, faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube e também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer uma infinidade de ferramentas, relatórios e carteiras recomendadas. Aliás, na semana passada, a gente lançou uma nova carteira recomendada, produzida pelo Raul Grego, da Eleven Research. Então, agora o nosso assinante tem acesso a 3 carteiras recomendadas, o Desmistificando FII, Dica de Hoje e Eleven. E se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você vai encontrar o nosso tradicional curso online, que está na sua 3ª edição. Bom, o nosso convidado de hoje é o Moise Politi, que é gestor da REC Gestão de Recursos. Tudo certo aí, Moise? Tudo bem, Thiago? E você? Obrigado pelo convite, obrigado à audiência que está nos assistindo. É um prazer estar com você novamente. Então tá certo, Moise. Thiago, você percebeu que eu estou de terno e gravata, né? Eu estou em casa, fazendo home office, sozinho, em isolamento, mas eu decidi usar esse terno e gravata. Eu adoro usar terno e gravata, faz 50 dias que eu não uso, então, em sua homenagem e ao Clube FI, eu estou usando minha gravata e meu terno. Não, tá certo, né, Moise? Então, eu também, tô aqui, ainda bem que eu vim a caráter, para não ficar muito abaixo da tua vestimenta. Também estou com a minha camisa social, meu blazer aqui, e o Moise já tinha participado aqui do programa de entrevista, também de um podcast, mas para falar de outros assuntos, mudou bastante, o foco da gestora. Então, é interessante porque como a gente vem divulgando nas mídias sociais, o fundo corporativo da REC, o REC 11, que a gente vai falar mais adiante, é um fundo que tem bastante audiência, sempre tem sido um dos fundos mais comentados aí nas últimas semanas dentro dos nossos fóruns. Mas antes de começar falando dos fundos da REC, então, Moise, você é um profissional bastante experiente, um dos pioneiros aí no mercado de fundos imobiliários. Então, gostaria aí que você falasse um pouco da sua experiência profissional, como um dos pioneiros, também falar um pouco quais fundos você já estruturou aí no nosso mercado. Legal, obrigado. Então, eu estou na carreira bancária já fazem 40 anos. Especificamente em fundos imobiliários, eu estou desde 1997, quando eu, meus sócios da Ourinvest, Fábio Nogueira, decidimos fundar uma plataforma chamada Brazilian Finance, Brazilian Mortgage, que foi a pioneira nesse mercado de fundos imobiliários, onde nós fizemos o primeiro fundo imobiliário para varejo, que foi o fundo do shopping Pátio Higienópolis, onde nós trouxemos 600 investidores para comprar 25% do shopping center, e foi a primeira iniciativa onde tiveram investidores de varejo investindo num fundo imobiliário, né? Então, e a partir disso, a nossa trajetória, nós tivemos bastante sucesso, nós fizemos 54 fundos, né, estruturamos e gerimos, alguns muito conhecidos, e essa plataforma de fundos foi vendida ao Banco BTG Pactual em 2012, que hoje é a base pela qual o BTG Pactual cresce a sua estrutura de fundos imobiliários. Alguns exemplos de fundos, o fundo do Shopping West Plaza, o fundo do BC Fund, o fundo Excellence de recebíveis, o BFF, né, que é o FOF do BTG hoje, o Max Invest, que foi um fundo de muito sucesso de flats, né? Então, nós chegamos a estruturar e gerir algo da ordem de 15 bilhões de reais em fundos imobiliários, né? 54. A gente tinha um market share de uns 58% quando o negócio foi vendido ao BTG Pactual. E a partir de lá, depois de fazer um período de transição, eu e minha equipe, para integrar as atividades que nós cedemos ao BTG, fazer todo esse trabalho de integração, saímos e começamos uma carreira nova solo. A REC é o time, né, uma parte do time da Brasília, né, e atualmente nós temos 2 fundos de investimento imobiliário,
para investidores de varejo, principalmente, acho que somando deve ter uns 40 mil investidores, os dois fundos. Um deles é de recebíveis, é o BSR11, o outro é o RECT11, que é um fundo de lajes corporativas, e o total dos dois fundos dá 1,2 bilhões de reais de asset under management, né, de patrimônio dos fundos. A equipe é pequena, nós somos 12 pessoas, e nós dividimos por portfólio, né, portfólio de recebíveis, portfólio de lajes, e nós estamos também trabalhando numa nova iniciativa, um fundo de logística, mas ainda estamos, né, estruturando tal, para diversificar um pouco a nossa atuação. Bom, então tá certo, né? O Shopping Higienópolis é um bom começo, é um bom cartão de visitas, né? É um dos ativos mais conhecidos com maior retorno aí no nosso mercado. E, Moise, também agora a gente está vivendo desde março um mercado bastante volátil, com grande correção de preços, né? Ao longo na segunda metade de abril, o mercado já melhorou, né? Então, um comportamento parecido que a gente vem agora acompanhando no mês de maio. Mas grande parte dos nossos investidores começaram, principalmente em fundos imobiliários, no ano passado, né, que foi um crescimento, acho que entrou pelo menos aí uns 500 mil investidores, né, no ano passado em fundos imobiliários. Então, eu queria perguntar, né, como é que foi você que tem uma longa experiência no mercado, como é que foi em crises anteriores e como é que foi esse desafio dos gestores para superar essas crises? Então, comentando sobre o número de investidores, né? Quando nós começamos o Shopping Higienópolis, 600 investidores. Em 2012, o mercado tinha 60 mil investidores, mais ou menos. Nós tínhamos 32 mil. E agora nós estamos com 750 mil investidores. Então, é um crescimento super acelerado, né? E durante a trajetória de 40 anos de mercado financeiro, eu já vivi muitas crises, né? Já vivi a crise da dívida externa dos países em desenvolvimento, que foi em 1982, que deu a moratória na Venezuela, no Brasil, no Chile. Peguei a crise das bolsas americanas, 87, peguei a crise asiática, peguei a crise russa, a da Argentina. Então, eu já peguei uma série delas, e no mercado imobiliário pegamos algumas crises. Teve uma de 2008, que acabou não sendo muito forte, 2001 foi forte a crise, e 2014 é a crise mais recente, que também nós enfrentamos de 2014 até 2018, vamos dizer. E essa, obviamente, ela eu diria que é a pior de todas, porque a gente não tem noção ainda da dimensão da crise, quanto tempo vai levar, e ela é muito sui generis, porque as outras elas eram de mercado de capitais, de política. Essa aqui é uma crise sanitária, de saúde também, onde as pessoas, infelizmente, estão ficando doentes e vindo a falecer, né? Então, eu diria que de todas as crises que eu já vi, presenciei, essa é a mais desafiadora e a mais difícil de se ler, né? Porque todo mundo acha, e com razão, que pós-pandemia, que isso obviamente um dia vai acabar, né? Tem a curva, tem o pico da curva, e depois ela começa a baixar. Nós estamos vendo já alguns países como a Alemanha, a Espanha, que já estão começando a reabrir aos poucos, né? Então um dia ela acaba, só que essa é uma crise profunda, onde está modificando o ser humano e a sua maneira de pensar e trabalhar, né? Por exemplo, o comércio eletrônico acelerou em 2 meses o que ele deveria levar 5 anos para crescer, né? Aí você depois tem a questão do home office, já existia um pouco de home office, agora tem mais home office, depois dessa pandemia, será que vai continuar um nível alto de home office, sim ou não, né? Apesar talvez da eficiência do home office não ser tão boa quanto a da interação do escritório. Depois você tem os shopping centers, né? As pessoas vão demorar talvez um pouco para voltar a frequentar, talvez o shopping center tenha que ser um pouco last mile de logística. Então, uma série de questões vão ser colocadas pós-pandemia, onde algumas mudanças ocorrerão, né? E o importante é se posicionar, quer dizer, não pensar muito na permanência, né, de como as coisas eram, ou como elas são hoje, mas se posicionar para o futuro, tentar ler, tentar entender a dinâmica desses mercados. E nesses momentos de crise, né, que nós estamos vivendo, é onde você precisa tomar muito cuidado na gestão dos recursos que você está gerenciando, dos portfólios. Tem que ficar muito atento. Então, é o que a gente fala na nossa equipe, com os meus sócios, falou, olha, nós temos que ficar 100% em guarda,
né, para ver todas os eventos que acontecerem, poder agir rapidamente, agir em comitês, agir com consciência, com o objetivo de preservar o valor e o patrimônio dos nossos investidores através dos nossos fundos, né? Então, é um momento desafiador, e apesar de ter passado várias crises, essa aqui é muito diferente de todas. Então, não dá para dizer, então nós usamos determinadas ideias nas últimas crises, vamos usar igual. Não, aqui está totalmente inédito, né? Sim, sim. Realmente, até no começo, enfim, ainda dessa crise, realmente estava todo mundo parado, né? Enfim, ainda São Paulo aí ainda está numa situação mais grave do que aqui em Santa Catarina, mas naquele momento realmente tinha muitas dúvidas. Agora, pelo menos nessa parte, apesar de ter uma previsão clara, mas acho que já tem um horizonte aí de tratamento, principalmente de vacina, né? Mas ainda assim, a grande dúvida de gestores, economistas, enfim, de empresários de forma geral, é como que depois que você vai religar a tomada e todo mundo começar a circular, a consumir, produzir normalmente, como é que vai ser esse mercado, né? Acho que essa que é a grande dúvida, como se falou, inclusive pode antecipar esses padrões, né, de mercado que iriam demorar talvez mais 5 ou quem sabe até 10 anos, né? Então acho que esse vai ser o grande desafio também para o mercado imobiliário de forma geral. Uhum. E agora vamos entrar, Moisés, então no fundo, né? A gente estava comentando aqui que é um fundo de grande audiência aqui no fórum do Clube FI, né, o fundo de vocês corporativo, né, que é o RECT 11. Também queria ressaltar aqui para a audiência, vão ter algumas limitações aqui, dado. Então, a primeira pergunta, Moisés, seria qual é a relação, né, a estratégia, a diferença das estratégias desse fundo em relação aos demais fundos de gestão ativa desse segmento corporativo no nosso mercado? O foco realmente é ter localizações diferentes? Então, você bem colocou, né, a questão da emissão, né? Nós temos 2 fundos hoje, os 2 estão em captação. O fundo da RECT 11, que é o de laje corporativa, nós estamos numa oferta 476, que é restrita a investidores profissionais, e tem a fase do direito de preferência, tudo isso é público, já foi divulgado em fato relevante e tudo mais, e por força disso, eu tenho algumas limitações, porque eu estou em período de silêncio, que é uma legislação prevista pela CVM. Enquanto você está fazendo uma emissão, você não pode falar dela, não é para induzir investidores a investir nela. Entretanto, eu posso falar um pouco da estratégia do portfólio em si, né? Que isso é uma coisa que recorrentemente eu tenho falado nos últimos 12 meses, né? Com relação à estratégia do portfólio, que é onde a gente, né, atua. A gente não atua na colocação de cotas, no incentivo a investidores a investir, isso eles têm que falar com seus assessores e os seus consultores de investimento, né, para decidir se é bom ou não, investir ou não. E a gente não influi no preço da cota em mercado secundário. A única atuação nossa se limita à gestão do portfólio, no sentido de fazer o melhor trabalho em benefício dos investidores. Então, essa limitação do período de silêncio, a gente vai ver como que eu posso vamos dizer, falar um pouco sem ferir essa legislação, né? Com relação ao portfólio, desde o começo, desde que nós começamos esse fundo em abril de 2019, nós tínhamos uma estratégia, eu não sei se eu vou dizer que ela é diferenciada dos outros gestores, mas ela é uma estratégia que a gente optou por adotar, que nós resolvemos privilegiar imóveis AAA, né, imóveis de boa qualidade, com bons inquilinos, com bons contratos, mas em áreas alternativas, né? Então, não necessariamente na capital, na Paulista, no Itaim, na Faria Lima. A gente foi para Rio de Janeiro no começo, Barra da Tijuca, né, que é uma área um pouco mais afastada do centro. Fomos para Alphaville também, que não é São Paulo, um pouquinho mais afastado de São Paulo, do centro, né? Fomos para Santos, né, que é um pouco sui generis, mas lá existe um imóvel AAA, super bem construído, novo, com ótimos inquilinos, inclusive a Caixa Econômica Federal está lá, ocupando alguns espaços. Então, nós resolvemos escolher
essas praças alternativas, porque elas, no momento em que nós estávamos fazendo as aquisições, elas ofereciam retornos de cap rate, né, que são aquela divisão do aluguel dividido pelo preço por metro quadrado, um pouco acima da média, né, do mercado. Então, a gente falou, bom, o que é importante para nós num fundo de lajes corporativas? A primeira coisa é a qualidade do seu inquilino, porque quem vai te pagar e vai pagar aos nossos investidores o dividendo no final é o locatário, né? Então, ele tem que ser uma companhia, um inquilino de boa qualidade. Então, essa é a primeira coisa que a gente olha, qual é a qualidade do inquilino, né? Ele vai pagar os aluguéis, ele vai delinquir, nós vamos ter que, vamos dizer, despejá-lo, coisas desse tipo. Então, a gente procura inquilinos de qualidade. Essa é a primeira fase da nossa análise. A segunda é o contrato típico, contrato atípico, longo, tem multas, não tem multas, tem carência, esse tipo de coisa, a gente faz uma análise do contrato. É o segundo aspecto importante da nossa análise. O terceiro aspecto é o imóvel. É um imóvel A, B, C, ele precisa de retrofit, não precisa de retrofit, então a gente faz a análise do imóvel per si. E a nossa tendência é não pegar imóveis muito antigos para não ter que fazer retrofit, né? O nosso objetivo é imóvel pronto, locado com renda, né? E, então, isso é o terceiro aspecto importante da análise. E, no final, o quarto aspecto é a localização, né? Localização, obviamente, é muito importante, né? Se é perto de metrô, não é perto de metrô, se é em áreas onde tem uma grande densidade demográfica ou não. E a localização, ela é função, principalmente, da precificação e do retorno, né? Então, a gente optou por essas áreas alternativas que estão, né, deram, na época da aquisição, retornos acima da média das outras regiões, né? Eu não digo que está certo ou está errado, é dois perfis diferentes de atuação, e no meio do caminho você tem um range assim grande de precificação e localizações. Então, você tem Alphaville, que é o nosso caso, que a gente tem lá, depois você tem Itaim, Faria Lima, que é realmente os imóveis mais valorizados, com cap rates um pouco menores, depois você tem Berrini, tem a Rocha, a parte lá no fim, Morumbi, né? Então, você tem uma série de alternativas, e o grau de retorno e cap rate se modifica, né, de acordo com cada região geográfica. Então, a gente pode, se você olhar no nosso sistema no Clube FI, você vai ver lá o dividend yield, né, com base na distribuição dos últimos 12 meses, é bem acima do que fundos conhecidos do mercado. Enfim, até conversei na semana passada com o Carlos Martins da Quineia, quer dizer, uma proposta totalmente diferente, né? Então, você vê, por exemplo, que o REC tem um dividend yield esperado bem acima, né, do Quineia Renda Imobiliária. E muitas vezes o investidor ele tem que interpretar da forma correta, quer dizer, não dá para comparar esses dois fundos, porque tem propostas diferentes. Esse fundo ele tem um retorno maior, mas porque ele está buscando essas localizações alternativas, mas sempre tomando esse cuidado. Eu, particularmente, estava vendo o último relatório de vocês, né? Então, por exemplo, tem um imóvel lá da Barra Tijuca, né, que de repente não é uma região agora que é um destaque, mas o locatário é vivo, né? Quer dizer, que é uma empresa que tem sido pouco afetada agora por essa crise e tem um bom perfil de crédito, né? Então, acho que a ideia de também ter um bom foco, não só na localização, mas na qualidade do locatário, isso faz total sentido. Então, a lógica da estratégia desse fundo seria essa linha, então, Moise. Exato. Tem um complemento ao que você disse. Por exemplo, o imóvel da Barra da Tijuca foi o primeiro imóvel que o fundo comprou, né? E esse imóvel, ele foi um build to suit para Vivo, que foi feito há 15 anos atrás, né? E o fato dele ser um contrato atípico, o aluguel sofre uma correção de IGPM anual, né? E isso fez com que o aluguel ficasse muito acima do mercado por causa dessas correções, né? O aluguel lá está na faixa de R$ 127 o metro quadrado, né? Isso tudo informação pública, tudo está no relatório, pode ser acessado no link do administrador fiduciário, no link da gestora, né? E o relatório é publicado todos os meses, né? Então, o contrato
ele é um contrato antigo, atípico, que foi sendo corrigido. O mercado na região é R$70 o metro quadrado, R$75 o metro quadrado, e o contrato da Barra, ele está acima do mercado pelo fato de ser um contrato atípico, né? Então, ele está artificialmente mais alto do que ele deveria ser, mas até março de 2021. Em março de 2021, esse contrato se encerra, né? E ao se encerrar esse contrato, esse nível de aluguel muito elevado não vai continuar certamente, né? Então, isso é importante disclaimer. E o fato desse imóvel ter um cap rate, um retorno muito elevado, faz com que o dividend yield seja um pouco acima também, né? Então, o alerta que a gente sempre faz para os investidores que nos consultam através do canal RI e tudo, e mesmo o disclosure que a gente faz nos nossos relatórios, é que esse aluguel da Barra, especificamente, ele está artificialmente, temporariamente acima do mercado, né? Mas, obviamente, isso é uma decisão que, quando nós adquirimos, a gente sabia disso, a gente falou, bom, tudo bem, compramos, ainda faltava 2 anos para terminar o contrato atípico, a gente falou, tudo bem, ele está artificialmente mais elevado, nós sabemos que em março de 2021, vai cair o aluguel, né, para a região, mas durante um certo período tem o benefício de ter um extra retorno ao fundo, né? Sim, e tem outros, porque tem imóveis que realmente ficam bem fora do que é o foco dos fundos, tipo em Santos, Brasília, né, quer dizer, também fora aí da região do Sudeste, mas eu estava olhando aí também são locatários de qualidade, tem Elo, tem uma seguradora, Boa Vista, né, seguradora, tem a A Caixa. Boa Vista é de crédito, uma instituição que faz avaliações de crédito tipo Serasa, assim. Sim. Então, os inquilinos são bons. Santos, você mencionou, Santos foi uma decisão difícil, foi difícil, porque, obviamente, é muito fora do contexto, né? Mas a gente analisou o mercado de Santos, não é um mercado muito grande com relação ao potencial inquilinos, tem o pessoal de petróleo, tem o pessoal de logística, pessoal de containers, né? Porto de Santos, tudo, empresas multinacionais, o prédio é bom, mas não é um mercado muito grande, né? É um mercado que é menor, então a decisão de investimento não foi uma decisão muito fácil. E nós procuramos comprar imóveis alugados, né? Então, a gente procura ter um nível de vacância no fundo baixo, porque o objetivo é imóvel pronto, locado, com renda, né? Então... E Moise, como é que está agora, já agora no mês de maio, né, a gente está começando a ver vários fundos com seus fatos relevantes, né, alguns fundos já com distribuições menores, claro, os casos mais óbvios, né, seria o shopping center, né, que está tudo fechado. No caso do fundo de vocês, né, o corporativo, como é que está essa negociação com os locatários? Quer dizer, já tem algum pedido de negociação ou tipo de atraso de pagamento? Então, essa é uma informação que ela vai se tornar pública no dia 8 à noite, quer dizer, tem a distribuição, o quinto dia útil a gente divulga o dividendo, né, o rendimento, e logo na sequência a gente divulga o relatório. Então, o relatório ele vai trazer com maior riqueza de detalhes todas as situações que aconteceram dentro desse contexto de Covid, né? Mas existe uma coisa importante que é a seguinte: o fundo imobiliário ele é um pouco diferente dos outros fundos de ações ou multimercado, né? Ele tem uma legislação própria, onde a instituição financeira empresta a sua personalidade jurídica ao fundo, e os investidores eles são detentores de pró-rata indiretamente através de administração fiduciária de pedaços do imóvel, né? Por que eu digo isso? Porque o grau de liberalidade que o administrador fiduciário tem e os gestores têm num fundo imobiliário, ele não permite com que o administrador e o gestor tome a liberdade de dar descontos, de dar perdões de dívida, esse tipo de coisa, né? Que é um pouco diferente dos outros fundos de investimento, né? Então, esse tipo de situação que você mencionou, o inquilino veio pedir um desconto, o fundo não pode, por força da sua estrutura legal, não pode dar esses descontos, né? Todo e qualquer desconto
se é que for acontecer, ou se é que exista, né? Pelo menos é essa como o pessoal da área jurídica do fundo pensa, né? Ele tem que ser levado para uma assembleia, para os investidores decidirem, né? Então, isso é com relação a descontos, né? Obviamente, assim como o pessoal de shopping center, e eu vi os meus colegas que têm fundo de shopping center, o que eles procuram fazer é rolagem, né? Então, eu imagino que nos fundos de shopping center, onde o fundo não está oferindo aluguel, né? Talvez os inquilinos pediram rolagem, né? Tipo, eu pago, sei lá, em 3 prestações e tal. Então, dentro da margem de manobra que nós temos como consultor de investimento do fundo e o administrador fiduciário, a gente está tentando contatos, né? Fizemos vários contatos com inquilinos, cada um deles explicou a situação. Tem uns que não tem problema, tem outros que têm problema de fluxo de caixa. Então, obviamente, está sendo tratado um a um, né? Tudo isso, mas dentro das limitações fiduciárias que a legislação do fundo imobiliário nos impõe. Bom, certo, interessante essa tua colocação, né? Enfim, tem essa questão jurídica importante, né? Mas, como você falou, num caso extremo, a alternativa seria realmente ter uma rolagem desse, né? Então, o fundo vai receber lá na frente, mas não é uma questão de você estar concedendo ou não um desconto no aluguel, né? Exato, e não quer dizer, para você ter uma perda patrimonial, né, você teria que ter inadimplência, então o inquilino fala, não quero, não pago, vou embora, sai fugindo, né, que é uma situação que pode acontecer, né, aí o fundo não tem o que fazer, ele perde o dinheiro mesmo, não tem, né, vai legalmente tentar buscar seus direitos contratualmente, e você tem as situações onde o inquilino fala, não posso, então também, então paga um pedaço e paga o resto daqui a 2, 3 meses, parcelados, né? Tudo isso. Mas a questão do desconto, de concessão de desconto, de fato, teria que ir para uma assembleia. Bom, interessante, Moisés, essa informação. E tem um outro fato relevante, que é relativamente recente, que é ainda falando, né, do RECT 11, gostaria que você explicasse, já que já é um fato relevante, que foi uma recente operação então, da compra de um CRI, né? Quer dizer, qual que é o objetivo dessa aquisição, desse CRI? Então, o fato relevante foi publicado, acho que no dia 30 de abril, né? E o que está escrito lá é exatamente o que a gente fez, né? O que nós fizemos, o fundo fez? O fundo investiu num CRI, cujo devedor do CRI é o proprietário do imóvel, né, do escritório, que está em fase de desenvolvimento, né, e o fundo tem uma opção de comprar esse imóvel quando tiver o habite-se. E o proprietário atual que está desenvolvendo tem uma opção de vender ao fundo esse imóvel na data do habite-se. Então, foi uma operação, uma engenharia financeira que foi desenvolvida pela gestão do fundo, no qual existe um valor aplicado num CRI, que é uma renda fixa, com uma possibilidade de aquisição quando estiver pronto com a habite-se, né? Então, é mais ou menos essa estrutura, quer dizer, não é uma aquisição, não está definida a aquisição, é uma possibilidade na época, se o fundo quiser comprar, se o vendedor quiser vender, né? E nesse ínterim existe os juros relativos ao CRI. Sim. E Moisés, em relação ao fundo, vocês têm 2 fundos de Estado, né, como você falou, então um deles é também o fundo de recebíveis, né, que é o código, o BSR11, né? Quais são as características desse fundo, né? Porque hoje a gente tem uma quantidade grande aí dentro dessa categoria, né, de recebíveis imobiliários ou chamados fundos de papel. Quer dizer, quais são as características e o que tem de diferente nesse fundo dos demais do mercado? Então, esse fundo, atualmente, ele está com 50... Obviamente, estou repetindo o relatório, né, que já foi distribuído, divulgado, né, porque esse fundo também tem o período de silêncio, né, que tem uma captação 400, e aí, dentro dessa pandemia toda, a CVM instituiu algumas coisas muito inteligentes. A CVM tomou algumas medidas muito inteligentes, que foi prorrogar o prazo concedido para fazer emissões, né, 400, também com relação por exemplo, a 476 de vários títulos, debêntures, CRIs, tudo, aquele prazo de lock-up de 90 dias,
né, que acontece também foi suprimido. Quer dizer, teve algumas coisas interessantes. O prazo entre duas emissões 476 também foi reduzido, em vez de 120 dias, não tem mais esse prazo entre uma emissão e outra, tudo para poder dar flexibilidade e agilidade ao mercado e aos investidores nesse momento complicado, né? Então nós estamos nessa captação aí. Com relação ao portfólio, e também isso está no nosso relatório, nós temos 51 CRIs, né? E como nós, no passado, a nossa equipe, nós tínhamos a gestão da Brazilian Securities. Brazilian Securities é uma securitizadora que se especializou no segmento de recebíveis imobiliários pulverizados. Então, adquirentes de casa própria, ou aqueles que fizeram refinanciamento imobiliário, ou também loteamento, né, que é o crédito pulverizado, onde você tem o devedor de um ticket pequeno, com um imóvel também de valor pequeno. A gente começou, por força da nossa experiência anterior, nós começamos montando o portfólio do BSR com CRIs pulverizados. Então, os primeiros que foram adquiridos, por quê? Porque na época a gente achava que a correlação risco-retorno e pulverização de risco e diversificação de risco era algo interessante, né? Mas esses recebíveis, eles são mais difíceis de originar, né? Então, com o tempo, a gente mudou um pouco para CRI corporativo, né? Sempre com lastro de imóveis, então estoques, né? Estoques prontos, ou mesmo multipropriedade também. Então, tem várias modalidades, tem também de shopping center lá, a gente tem alguns, acho que se você der uma olhada no relatório, você vai verificar que tipo uns 10% mais ou menos do portfólio todo tem devedor e shopping center, né, com garantia do shopping center, alienação fiduciária, esse tipo de coisa. Então, virou um portfólio bem diversificado, né, com risco bem diversificado, com indexadores também, né. Se você olha o relatório, lá você vai verificar aquelas tortas que tem os indexadores, tem quase assim, um terço IGPM, um terço CDI, um terço IPCA, né? No começo começou muito IGPM, aí depois a gente resolveu dar uma balanceada e a gente achou melhor uma combinação de 3 índices, né? Então, às vezes o CDI sofre, às vezes o IGPM sofre, então a gente tem esse balanceamento. E o portfólio é diversificado, você tem de tudo, assim, ó. Quer dizer, não é um fundo de recebível com uma estratégia específica, como a gente vê hoje no mercado. Tem uns que trabalham só com pulverizado, outros só com high yield, outros só com high grades, né, com perfil diferente. Então... Obviamente, a gente gostaria de trabalhar mais com pulverizado, né? Porque é onde tem aquele que a gente chama risk adjusted return, né? O retorno ajustado ao seu nível de risco mais favorável ao nosso fundo e aos nossos investidores, mas eles são mais difíceis de originar, porque tem que juntar portfólios, né? O tamanho ideal de uma emissão de CRI pulverizado começa com 10 milhões, senão abaixo disso o custo de estruturação e tudo começa a ficar muito caro, né? Então, mas esse seria a gente começou assim, né? Querendo essa estratégia, mas chegou um ponto que a gente falou, não dá, tem oportunidades tão boas no corporativo e tal, com retornos tão bons quanto, então a gente deu uma modificada, quer dizer, nem sempre você começa uma estratégia, né, e você segue nela até o fim, porque o Brasil, ele é um país que ele tem muita volatilidade, ele tem muitas mudanças de cenário, então às vezes se você fica numa estratégia fixa, né, às vezes você não está se aproveitando do melhor, das melhores oportunidades do mercado naquele instante, porque as coisas mudam, né, vê bem, era assim, tipo... shopping era bom, não é tão bom hoje, né? Aí logística era mais ou menos, agora ficou sensacional, porque logística virou, né, com esse e-commerce e todos esses deliveries e last mile, tudo ficou um negócio sensacional. Então, as coisas, obviamente esse é um evento extremo, né, onde a dinâmica está se alterando, mas às vezes acontece esses movimentos, né? No pulverizado, por exemplo, as taxas de juros de originação, com os novos fintech, né, muitas fintechs de originação de crédito imobiliário, as taxas começaram a cair muito. Então, chegou num ponto também, onde a relação risk-adjusted return também não fazia muito sentido. Aí você fala, não, tem o risco pulverizado? Sim, mas a taxa caiu muito. Então, aí você procura outras correlações risco-retorno, né?
E a questão também do pulverizado, ele requer um trabalho de gestão, é mais complicada a gestão, o controle, né, do que o corporativo. É muito. A gente recebeu, nós recebemos, acho que anteontem, né, das securitizadoras que têm o pulverizado, a lista de devedores, e você enxerga isso no nosso relatório também, né? A quantidade de créditos é enorme, é 5 mil créditos, 4 mil créditos, entende? Então, a gestão é bem complexa, né, desse portfólio. Obviamente, os primeiros a fazer a gestão direta são as securitizadoras, que fazem com seus services, né? Fazem a emissão dos boletos, a coleta dos recursos, tudo, mas como nós somos gestores do fundo, a gente faz tipo o que a gente chama de um master service, que você acompanha o trabalho da securitizadora, todo mês, todos os nossos recebíveis, os 51, a gente faz uma avaliação deles mensalmente, todo mês a gente vê, né, como é que está a situação de caixa, como é que está a situação de garantia, teve inadimplência, não teve inadimplência, né, a gente faz um trabalho intenso. E, Moisés, vocês também foram pioneiros aí, né, isso no Brasil, né, quer dizer, essa estrutura do recebível imobiliário, vocês trouxeram isso dos Estados Unidos, como é que foi no começo? Essa história é boa, eu e o Fábio Nogueira lá, a gente era cofundador, eu era CEO, ele é COO, né, e aí a gente estudou, a legislação no Brasil já existia, né, para o CRI, que é o Mortgage Backed Securities, mas nós fomos nos Estados Unidos, a gente estudou Freddie Mac, Fannie Mae, estudamos os vários modelos de securitização que eles faziam lá, e a gente tentou trazer para o Brasil. Nós falamos também com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o IDB, né, onde eles nos deram apoio, tanto com capital de linhas de crédito para fazer o warehouse, que a gente chama, para agrupar os portfólios, quanto com inteligência, principalmente em você ter um certo critério, uma certa padronização, porque quando você trabalha com portfólios de securitização, e nós fundamos a Brasília Securities no ano 2000, né? Na época a Rossi Residencial foi nosso sócio, né? E eles nos ajudaram muito também, porque eles tinham o plano 100 na época, que era já o início desse tipo de modalidade. Então, voltando ao IDB, a gente padronizou muito. Então, quando você trabalha com esse tipo de estrutura, você tem que ter padrões. Então, a garantia tem que estar, o valor da garantia 10% para liquidation value. Você tem que ir no máximo até 70% de loan to value, que é, vamos dizer, a relação da garantia com o valor emprestado. Depois você tem a questão da renda mensal do mutuário, que tem que ser 3 ou 4 vezes o valor da parcela mensal. Depois você tem que ter um histórico de conduta de 12 meses, se o devedor está pagando consistentemente nos últimos 12 meses. Então, é uma coisa um pouco mais complexa. E na época, quando a gente começou, você tinha só série única do CRI. E aí nós tivemos a ideia de fazer o subordinado aqui no Brasil, sênior e júnior. Nós fomos o primeiro que fez essa segregação. Fomos na CVM, não estava ainda legislado, né? E falamos, nós queremos fazer isso. Será que pode? Não, acho que pode. Então, aí nós fizemos essas primeiras securitizações, onde a júnior, a subordinada, tem as primeiras perdas. E a sênior, ela tem privilégio nos recebimentos, né? Até me disseram depois que a CVM usou essa ideia do CRI que a gente fez nos FDICs, para ter cota subordinada, né? Obviamente, em mercado financeiro não existe direito autoral, ninguém ganha royalty por inventar nada, né? Mas foi uma contribuição nossa, né, ao setor, e isso foi muito bom, porque viabilizou a liquidez desse título. Porque quando você fala num título de longo prazo, né, a pessoa fala, bom, mas eu vou investir num CRI de, sei lá, 10 anos, 20 anos, 15 anos, o investidor fica mais confortável quando existe uma série subordinada que assume as primeiras perdas, né? Então, esse é um pouco do histórico, a gente cresceu bastante nessa modalidade. Acho que quando a empresa foi vendida para o BTG, acho que devia ter talvez uns 11 bilhões de securitização, né, sênior, júnior, e se tornou o líder do mercado. A gente tinha, acho que, 55% de market share na época, em 2012, né. Então, essa é um pouco da bagagem que a gente traz, né, tanto dos pulverizados quanto dos corporativos nessa área de CRI. E, Moisés, ninguém está conseguindo fazer essa previsão aí de quanto que vai ser o tamanho da nossa recessão esse ano, se vai ter alguma extensão aí para 2021. A gente
Já logo mais vai ver aí as taxas de desemprego, enfim, empresas com problemas de fluxo de caixa, como a gente já comentou. Como é que vocês estão vendo aí como gestores de recebíveis essa questão da inadimplência, esses impactos aí no segmento? Então, a questão da inadimplência, quer dizer, é um pouco cedo para se falar, né? Porque nós tivemos muita inadimplência quando foi 2014 e 2015. 2014 e 2015 foi um show de horror total. Nós tínhamos estatísticas desde o ano 2000, onde os portfólios, eu estou falando pulverizado, né? Um portfólio de 100, normalmente 3% desse portfólio ia para foreclosure, né? Para, como se fala? Foreclosure, ia para recuperação, né? Execução, para execução. E dos 3%, se perdia em média 25%, 30%. Então, a perda máxima era 1% do portfólio que estava sendo securitizado. Com a crise de 2014, a gente viu números crescendo assim muito grande, perdas de 5%, 6%, 7%, que aconteceram nessa modalidade, né? Só que demora um pouco para acontecer, ele não é imediato, né? Então, você tem... É um pouco cedo para a gente saber o nível de inadimplência que vai ocorrer. Tem uma outra coisa importante, normalmente a estrutura de um CRI, seja ele corporativo ou pulverizado, você normalmente tem fundo de reserva na estrutura. E esse fundo de reserva, normalmente é 2 parcelas, 3 parcelas. Então, os títulos CRI, normalmente, como todo mundo faz, né, todos os nossos colegas devem fazer algo semelhante ao que nós fizemos no passado, né, quer dizer, não é uma novidade nossa. Normalmente você tem 1, 2 ou 3 meses de adimplência, mesmo que o devedor não paga, porque você tem o fundo de reserva, né? Então, demora um certo tempo para acontecer então a magnitude que todo mundo espera de inadimplência e coisas desse tipo, a gente não sabe ainda, né? De qualquer forma, tem algumas camadas, né? Então, dentro da estrutura do CRI, né, normalmente, esse grau esse indicador LTV, né, o grau de alavancagem, vamos dizer assim, ele ainda suporta um certo nível de inadimplência sem afetar ainda até esse fundo de reserva, correto? Exato, eu não estou falando dos corporativos, mas do pulverizado funciona mais ou menos a seguinte: de 10% a 15% é a parte subordinada, o CRI, né? E os 90% a 85% são o sênior, que tem o privilégio de recebimento. Então, existe um fluxo de caixa que é gerado pelo ativo, que é o lastro para o CRI, que ele cobre em 115%, 120% as prestações da parte sênior. Então, tem essa inicial. Depois, cada um dos créditos tem o que a gente chama loan to value. Então, por exemplo, eu comprei uma propriedade de 500 mil, né? E eu tomei 250 mil emprestado. E esses 250 mil são laço desse CRI. Se eventualmente eu não pagar, a securitizadora vai retomar esse imóvel de 500 mil, vai fazer leilão, primeiro leilão pelo valor de mercado, segundo leilão pelo valor da dívida, né? E se vender por 250 ou mais, no primeiro leilão, devolve para mim, para o devedor. Se for no segundo, aí já não devolve, porque já adjudica o imóvel. Então, tem essa gordurinha, quer dizer, um imóvel quando a gente fala 50% de loan to value, se o imóvel for vendido abaixo de 50% do que a gente acha que vale, é aí que começam as perdas. Então, tem várias camadas de segurança, né? Isso não quer dizer que não existe risco de perda, sempre existe risco de perda, não tem... Né? Não é um CDB bancário de um banco Itaú, Bradesco, Santander, é um título, né, de mercado de capitais, é uma desintermediação financeira, esse é o título que eles usam nos Estados Unidos, Financial Disintermediation, onde você coloca o devedor em contato direto com o credor, né? Não tem a estrutura intermediária de um banco que garante as operações. Sim, até você comentou, Moisés, uma questão que eu tenho uma dúvida, que a gente teve agora a decisão aí do Copom, né, quer dizer, houve uma redução aí da taxa de Selic até acima que o mercado estava esperando, que a gente está com uma taxa a mais baixa da história, né, 3%, e tem uma probabilidade grande até que essa taxa caia ainda mais esse ano. Quer dizer, essa renda fixa que você falou, né, o CDB do banco está praticamente, em termos reais, já zero, né? E isso é bom ou ruim? Como é que você vê, independente da situação, né, da economia, né, até olhando um pouco mais para frente, quer dizer, esse cenário com os juros
nesses patamares que a gente nunca viu, ela vai impulsionar ainda mais esse mercado de CRIs? Deveria, né? Porque o que acontece é o seguinte: bom, primeiro eu não sou economista, né? Então eu não sei como prever se os juros vão permanecer, se eles vão subir, ou se vai dar inflação ou não vai dar inflação. Mas, historicamente, o CRI ele tem uma correlação com os títulos do governo de longo prazo. Porque como eles são títulos de longo prazo, então eles se atrelam mais a uma NTN-B do que tanto ao CDI. Normalmente, um CRI de boa qualidade, ele trabalha, né, na faixa de 200 a 300, quer dizer, 2 a 3% ao ano, né, de retorno, acima dos títulos públicos, que é o fator de prêmio ao risco. Né? Obviamente, agora nós estamos num momento que tem uma disrupção dessas correlações, né, porque as taxas de retorno CDI e título público caíram muito, né, e os CRIs ainda não caíram, né? Então, existe uma certa atratividade para os CRIs, porque eles estão dando uma renda muito acima do que a gente chama risk-free, né, do título que não tem risco. Né? O que vai acontecer daqui para frente é difícil dizer, porque esse spread ele deveria diminuir, né, para ficar um pouco mais próximo, porque o nível de risco desses títulos talvez não seja tão elevado a ponto de precisar de um spread tão grande, né? Mas tudo depende de oferta e demanda. Se a liquidez do mercado seca, aí eles ficam também num patamar elevado. É a mesma coisa que aconteceu na crise em 2008 dos bonds americanos, né? Onde você teve uma abertura do spread muito grande, sem necessariamente você estar sendo exposto a um risco muito mais elevado, né? Então, se o negócio se normalizar a situação, talvez o spread caia, talvez os CRIs novos, originados, sejam em níveis de retorno inferiores, que já estava acontecendo. Por exemplo, quando a gente começou no ano 2000, tá certo? É muito tempo atrás, 20 anos atrás, mas para exemplificar, um CRI saía na faixa de IGPM mais 10% ao ano, 11% ao ano, né? Antes dessa crise, os CRIs novos, originados, eles já estavam na faixa de IGP e IPCA mais 5 e um quarto. Então, você vê como que o mercado, de fato, evoluiu e como que a queda de taxa de juros afetou isso, né? Agora, daqui para frente é uma incógnita. A gente está trabalhando muito num nível de incerteza muito grande. É isso que é, né? Por isso que você diz, hoje você acha o quê? Hoje eu acho isso, amanhã eu não sei se eu acho isso, né? Aí você fala, mas que loucura, ter um gestor de fundo tão inconsistente. Não necessariamente, né? Quer dizer, a gente acorda de manhã, lê o jornal, vê as notícias, se informa com os nossos amigos, economistas, assessores, para poder tomar a decisão para os próximos 7 dias, né? A gente dizia que planejamento de longo prazo no Brasil era um mês, né? Agora virou uma semana, né? O que vai acontecer? Por exemplo, o mercado ficou surpreendido com 0,5%. Eu não fiquei, mas o mercado também esperava 0,75%. É só recentemente, por causa da crise política, que o mercado achou que ia ser 0,5%. E o que parece que está na ata, né, que eu li, a indicação é que talvez tenha mais uma redução de 0,75%, né? Mas ninguém sabe, porque 2 dias antes da próxima reunião do Copom, uma série de fatores e eventos novos podem vir à tona, de tal forma que o Copom decida diferentemente, né? Então, é muito difícil. Não, com Por isso certeza. que eu escolhi não ser... Como é que é? Desculpa, Moisa. Por isso que eu escolhi não ser economista. Ah, Não... sim, sim. Essa é uma profissão muito difícil. Eu sou formado em economia, atualmente não exerço especificamente essa função de economista no sentido de fazer previsões, né? Mas o que você falou é interessante porque você está olhando para a taxa de curto prazo, que é a taxa que o Banco Central regula, mas se você olhar hoje a estrutura de juros, que a gente chama, né, a curva de juros, até para o aspecto fiscal, que vai piorar muito, então nesse caso até não mudaria muito ainda essa questão do CRI, porque a curva ela tá, que a gente chama, muito inclinada, né? A taxa está bem curta, a taxa curta está bem pequena, mas as taxas longas não caíram ainda na mesma proporção, né? Então, se eu pego uma NTNB mais longa lá, que é a nossa referência aqui também, mesmo para o mercado de tijolo, né, tá na faixa de 4,3 agora, nessa semana. Então, mas está oscilando bastante, né?
oscilando bastante. E, Moise, vocês têm, então, o fundo corporativo e o fundo de recebíveis. A REC tem projetos... difícil fazer planejamento a longo prazo, mas não sei o que estava na cabeça de vocês aí antes da pandemia, mas existe alguma possibilidade de vocês entrarem em outros segmentos, por exemplo, logística? Sim, existe. Nós, há uns 4 meses atrás, antes desse evento, nós trouxemos um novo associado, o Marcelo Costa Santos, que trabalhou em várias empresas de consultoria, inclusive vendeu o business dele, acho que ele vendeu para a Biswanger, alguma coisa assim, Engebank ele fez, né? Fundou Engebank Real Estate, tá? E nós trouxemos para ele ser o nosso associado e portfólio manager de um fundo novo de logística, né? Que a gente já estava com essa ideia uns 4 meses atrás, mesmo antes desse movimento, né? Então, essa é uma área que a gente gostaria de iniciar um fundo, né? Se e quando for possível, porque nós temos uma tendência muito interessante. A gente procura só fazer aquilo que a gente sabe fazer. Essa é uma filosofia muito boa, né? Sabe fazer isso? Tá, então faz. Você não sabe, não faz. Por exemplo, você fala, quer fazer fundo de shopping? Talvez, adoraria. Só que a gente não tem esse expertise dentro da casa. Se um dia tivermos um portfólio manager que queira se associar a nós, o mercado faça sentido e ele tenha conhecimento suficiente, nós iríamos expandir para essa área, ou hotelaria mesmo, né? Nesse momento nós temos o Marcelo, que é extraordinário, fantástico, vocês devem conhecê-lo, né? E ele está trabalhando numa estratégia, numa ideia de logística. Então, Moise, então chegamos aqui já na parte final da nossa entrevista. Então, como padrão, gostaria que você fizesse aí as tuas considerações finais. Não sei se, de repente, algum tema que não foi abordado aí durante a entrevista. Tá, obrigado pela oportunidade. O que eu gostaria de ressaltar é uma coisa muito importante. Como nós estamos em captação, como nós estamos em período de silêncio, eu queria primeiro te agradecer que você não fez nenhuma pergunta que me deixou na saia justa, né? E reforçar o fato de que eu procurei falar de produtos, procurei falar de estratégia, de portfólio, procurei falar de mercado em geral, de mecanismos e tudo, e enfatizando que não mencionei nada da emissão, nada da oferta, nem volume, nem preço, nem nada, o que me deixa muito feliz. Nós tínhamos conversado antes, né, Tiago? A gente chegou até a cogitar não fazer essa entrevista, porque quando a gente combinou, a gente não sabia ainda, não era público, né, a emissão, né, mas eu acho que fizemos bem. Eu estou sempre à disposição para compartilhar conhecimento, para que os investidores possam fazer uma decisão acertada, inteligente de como investir. Induzido ninguém a investir nos nossos fundos, esse não é o objetivo. O que eu sempre digo é que quando alguém vai investir num determinado produto, seja fundo imobiliário, seja fundo de ações, procure se informar muito naquilo que você está investindo. Leia os relatórios, saiba quais são os ativos que estão lá, conheça o gestor, conheça como o gestor pensa, se assessore dos consultores. Hoje em dia você tem várias casas, você tem XP que tem seus consultores, você tem BTG Digital, Banco Inter, Orama, Genial. Todas essas casas, elas têm consultores muito bons, muito qualificados, que podem te dizer, não, compra isso, não investe naquilo, isso aqui é muito risco, seu perfil, né? Existe todo um estudo do perfil do investidor, para que ele não invista em coisas que são acima da sua capacidade de assumir risco. Então, eu acho importante essa mensagem, né? Não entre em nenhum investimento sem conhecer e sem ser bem assessorado pelos seus consultores financeiros. Não, boa mensagem aí, Moisés, sempre bom lembrar disso, né, do perfil do investidor. E também eu gostaria de lembrar aqui, te acabou não falando no começo da entrevista, que qualquer dúvida também que os investidores, né, toda a nossa audiência, os nossos assinantes, usuários do Clube FI, a gente está com a parceria aqui com a REC Gestão de Recursos, onde você pode diretamente lá no espaço RI fazer a pergunta lá dentro do site do Clube FI, né, tirar sua dúvida, que essa pergunta vai ser diretamente direcionada à área de relações de investidores da gestora. Tá certo? Então, Moise? Então, tá certo. Então, agradeço novamente a tua participação. Espero conversar novamente com você.
Então, também um grande abraço para a nossa audiência e até o próximo programa. Grande abraço.